Olá! Nesta videoaula veremos como cadastrar uma criança ou adolescente. Observe aqui no menu Criança ou Adolescente que não existe a opção de cadastrar. Portanto, o cadastro de uma criança ou de um adolescente somente será possível quando você estiver cadastrando uma denúncia ou alterando o status de uma denúncia cadastrada com identidade provisória. No exemplo que vamos trabalhar agora, vamos usar a inclusão de uma nova denúncia para chegarmos à tela de cadastro de criança ou adolescente. Como fizemos na aula passada, acessamos o menu Denúncia, na opção Cadastrar. Como nosso objetivo é cadastrar uma criança ou adolescente, vamos direto às informações dirigidas às crianças. Observe que se apontamos a denúncia como individual, o sistema habilita o botão de associar criança e adolescente. Caso a denúncia seja coletiva, o sistema vai habilitar o botão para associar grupo ou comunidade. Em nosso exemplo, vamos considerar que a denúncia é individual, pois pretendemos cadastrar uma criança. Para isso, clicamos aqui em associar criança e adolescente. O sistema vai solicitar que você faça uma consulta para verificar se esta criança já está cadastrada. Para consultar se uma criança já foi cadastrada, basta digitar a parte do nome aqui neste campo e clicar no botão Consultar. Caso a criança não esteja cadastrada, aparecerá a seguinte mensagem: deseja incluir uma nova criança agora? Clique em Sim e a tela para cadastramento da criança será aberta. Agora estamos na tela de identificação da criança ou adolescente. Note que há asterisco em alguns campos. Isto significa que estes campos são de preenchimento obrigatório. Logo na primeira linha, veremos o campo Em Gestação. Você só deverá marcar esse campo se a denúncia envolver um feto, ou seja, uma criança que ainda não nasceu. Ao selecionar essa opção, note que alguns campos serão desabilitados e um novo surgirá, o tempo de gestação. No caso de marcar a opção Em Gestação, o nome de cadastro no sistema deverá ser o da criança, informado pela mãe, mesmo que ainda não exista o nome completo. Em seguida, preencha os demais campos normalmente. No nosso exemplo, vamos considerar uma criança que já nasceu. Portanto, vamos manter a opção Em Gestação desmarcada e seguir com o preenchimento do cadastro. Você deverá preencher o nome completo e a data de nascimento. Note que a idade aproximada é gerada automaticamente pelo sistema, portanto, só precisa ser preenchida se você não souber a data de nascimento da criança. Tenha muita atenção ao informar a data de nascimento e idade aproximada, pois isso vai impactar nas medidas que serão tomadas mais adiante. Agora informe o nome dos pais. O sistema permite que os pais sejam do mesmo sexo, ou seja, 2 homens ou 2 mulheres. A única exceção é quando estiver em gestação. Nesse caso, o nome da mãe será obrigatório. Vale lembrar que não é obrigatório informar o nome dos responsáveis, mas, se souber, é importante informá-los. Preencha o nome do responsável e selecione no campo ao lado o grau de responsabilidade que ele tem sobre a criança ou adolescente, como, por exemplo, se ele é tutor, guardião ou pai da criança ou adolescente. Siga preenchendo os demais campos. E-mail do responsável, logradouro, CEP, estado e município, bairro, telefone e pontos de referência. Lembrando que o endereço a ser informado é o endereço da residência da criança e não do local da violação. Ou seja, se uma criança de outro estado está passando férias em seu estado e sofre a violação dos seus direitos, o endereço no cadastro da criança é o endereço da residência dela em seu estado de origem, enquanto que na denúncia deve ser informado o endereço onde a violação ocorreu. Em seguida, vamos informar o registro civil da criança. Nele você terá que escolher entre 3 opções: sim, não informado ou não possui. Se você selecionar as opções não possui ou não informado, qualquer fato gerado para essa criança terá automaticamente uma violação e uma providência associadas à inexistência ou não informação do registro civil.
Essa criança também aparecerá na lista de registros civis pendentes da agenda. Veremos isso em breve. Agora preencha o sexo da criança ou adolescente. Em seguida você verá o campo deficiência. Note que ele está desabilitado. Ao selecioná-lo, o sistema permitirá que você escolha o tipo de deficiência, por exemplo, auditiva ou mental. Informe também a cor da criança ou adolescente. Na sequência, a raça ou etnia. Essa classificação é um tanto polêmica, mas não deve ser objeto de grandes preocupações, porque não irá impactar nas medidas do Conselho Tutelar. Prosseguindo, complete os campos. Documentos apresentados, com quem mora e situação escolar. Note que neste caso as opções serão dadas conforme a idade da criança ou adolescente. Se você marcar a opção estuda ou não estuda atualmente no campo situação escolar, o campo escolaridade será habilitado. Para todas as outras, ele será desabilitado. Agora vamos preencher o campo escolaridade. Se você marcar a opção outros, o campo ao lado outra escolaridade será habilitado. Vamos então informar a série, o nome da escola e um nome de um contato nesta escola. Ao especificar a ocupação-atividade, note que, se escolhidas as opções, se aplica ou sem ocupação, essas irão desabilitar outros campos. Agora vamos informar a situação de trabalho. Caso a criança ou adolescente tenha um trabalho, o campo local fone de contato deverá ser preenchido. Informe ainda os programas sociais nos quais a criança ou adolescente participa. Você poderá adicionar ou remover programas, como podemos ver na tela. Agora você irá cadastrar as informações familiares, que compreendem as características da criança ou adolescente, situação de trabalho dos pais, bem como local e telefone do trabalho dos mesmos, e a composição familiar, ou seja, com quem a criança ou adolescente mora, se tem irmãos, padrasto ou madrasta. No campo Irmãos, é possível cadastrar os irmãos da criança ou adolescente, que pode ser feito selecionando uma criança já cadastrada no sistema ou incluindo uma nova. Agora que você já cadastrou todas as informações, basta clicar em Salvar. Pronto! Você acabou de cadastrar uma criança ou adolescente. Se você tiver alguma dúvida, pode rever essa videoaula a qualquer momento. Lembrando que a nossa apostila eletrônica também está disponível para te ajudar. Não esqueça de postar suas dúvidas no nosso fórum de dúvidas e discussões ou de enviá-las para o e-mail da tutoria que está aparecendo na tela, tutoria.cipct@recife.softex.br. Um grande abraço e até lá!